Ontem nós falávamos sobre a pessoa ser livre da aprovação dos homens, né? A pessoa que está muito preocupada com o que vão falar, com o que não vão falar, o que estão pensando dela. E a gente deu o exemplo aí do Senhor Jesus, que ele era livre dessa preocupação de aprovação das pessoas. O que ele falava, ele tinha que falar, ele falava, onde ele tinha que ir, ele ia, e o que ele tinha que ser, ele era, porque Jesus veio mostrar o que é ser uma pessoa autêntica. Bom, hoje nós vamos dar uma continuidade para falar sobre isso. Eu gostaria que você convidasse mais pessoas para fazer parte aqui dos nossos estudos, das nossas mensagens. Você é muito bem-vindo aqui no canal Culto Racional, tá bom? Um abraço a todos que nos acompanham também do Facebook e também do Instagram, tá bom? Bom, o texto base ontem foi o capítulo 5 de Gálatas. E nós vamos dar uma continuidade aqui, falando hoje sobre essa liberdade, né? Porque o texto diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos procurar entender que liberdade é essa e que escravidão é essa também. Tá certo? O versículo 2, ele diz assim, ó: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, e da graça decaístes. Então, isso aqui são poucas palavras, mas é muito profundo e preocupante, tá? Porque nós temos que seguir a palavra de Deus, e não as tradições religiosas, que é o que estava acontecendo na Galácia. Deixa eu explicar isso aqui para você. Na Galácia, eles receberam o Evangelho chegou para os Gálatas. E exatamente como o Evangelho trazendo para as pessoas uma liberdade, porque as pessoas têm a falsa sensação de que quando elas assumem uma fé em Deus, elas agora estão podadas, privadas. Já falamos sobre isso, né? Privadas de ter uma vida, né? De viver. Porque aí fica o legalismo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E as pessoas se sentem engessadas, né? Então essa liberdade, que não é libertinagem, nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, vamos dar uma sequência aí no livro de Gálatas, tá bom? Que não é libertinagem. Essa liberdade nos proporciona exatamente a leveza de você poder ter liberdade de pensar, de ser quem você é, de você ser livre, de se valorizar. Mas isso só vai acontecer quando você compreende que você não precisa da aprovação das pessoas. A gente vê que há uma preocupação muito grande de as pessoas, sabe, terem essa aprovação. Elas deixam de ser autênticas, quem elas realmente são. E elas ficam ali, falei sobre a vida editada, né? Editando a sua vida, sempre editando para ficar mais agradável, sabe? Editando para poder ficar mais aceitável. E aí a pessoa pode dizer assim, não, mas eu também não posso ser arrogante. Mas você não precisa ser arrogante. Se você segue os ensinamentos de Cristo, você vai ser a pessoa que você é, com autenticidade, e você não precisa ser orgulhoso ou arrogante com as pessoas. O próprio novo nascimento, a nova pessoa, a nova criatura que você se torna, já faz você ser agradável. O Espírito Santo que habita na sua vida já faz você ser uma pessoa agradável. Claro, nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas têm aquela coisa da rebeldia, da autoaprovação e da aprovação dos outros. Então elas vão querer, de alguma forma, contestar, vão querer de alguma forma se impor, que a gente vê muito isso, tá? Mas o que Paulo está falando aqui não é de uma imposição, sabe? Que era o que estava acontecendo com os Gálatas. Veja que ele fala aqui, toca aqui no assunto da circuncisão umas 2 vezes, que era o que estava acontecendo. Ora, se Cristo veio nos libertar do jugo pesado, da escravidão da religião ou das religiosidades, das formalidades da lei, então por que agora eles estavam sendo pressionados a circuncidar? Era o que estava acontecendo. Os novos cristãos, os cristãos de Gálatas, estavam sendo pressionados pelos fariseus, ali, pelos judeus daquela época, tudo bem, vamos aceitar Cristo, morreu na cruz, ok, é o Messias, vamos aceitar, porém tem que circuncidar, a lei manda circuncidar. Você sabe que a circuncisão ela é
uma mutilação ali do prepúcio do órgão genital do homem. Né? Então a criança com 8 dias, a lei já manda que ela seja circuncidada. Então ali faz uma incisão e ali derrama ali um pouquinho de sangue. Né? Só que você tem que entender que uma vez que você se torna um cristão legítimo, não é cristão de fachada, um cristão legítimo, então você não precisa derramar esse sangue. Essa não é a marca que você precisa ter para simbolizar a sua vida com Deus, né? A sua aliança com Deus, que era o que acontecia. Todo circuncidado trazia no corpo a marca da aliança dele com Deus. Uma pessoa, por exemplo, que não fazia parte do povo judeu, ela era uma pessoa, né, um gentio. Gentio é aquele que não é judeu. E ele quisesse fazer parte do povo de Deus, ele teria que circuncidar. Ele teria que circuncidar. Se não circuncidasse, então não tem aliança com Deus. É assim que funciona. Né? Então, até hoje. Então, assim, os Gálatas que não eram judeus, eles queriam então essa aliança com Deus, encontraram o Evangelho, entenderam quem é Cristo, aceitaram Cristo, mas vinham lá os judeus e impunham para eles que eles tinham que circuncidar, porque se eles não circuncidassem, não adiantava nada daquilo. Como é que a gente pode entender isso no tempo de hoje que nós vivemos? A gente verifica que muitas denominações, né, pseudo-igrejas, elas impõem para as pessoas determinados ritos ou rituais ou cerimoniais que não tem a ver com o Evangelho. Mas que se a pessoa não cumprir com aquelas normas, né, com aquelas regras, ela não pode fazer parte. Ela até frequenta lá o lugar, mas ela não pode fazer parte do reino. Você entende? Deus não pode abençoá-la, Deus não pode. Então aquela pessoa fica frequentando ali pelas sensações que ela sente, por causa da canção, por causa das orações, por causa do clima, né? Por causa daqueles rituais. Então a pessoa ela começa a frequentar o lugar e gosta dali por causa da sensação que ela fica. Uma sensação que agora eu chorei, me desabafei, enfim, né? Então a pessoa ela tende a ficar ali e ela começa a escutar que se ela não fizer determinadas coisas que não tem a ver com a Bíblia, eles usam o texto, isolam, tiram do contexto para poder chancelar a ideia. E as pessoas então começam a praticar. Quando não praticam, elas têm a sensação de que Deus não vai me abençoar. Ó, isso aconteceu porque eu não fiz, não pratiquei. Então é isso que Paulo fala lá no início. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aquele controle. Você não consegue ser a pessoa que você verdadeiramente é. Você não consegue ser autêntico, porque sempre tem que ter alguém controlando como você tem que ser, como você tem que falar, como você tem que vestir, como você tem que agir com o seu marido, com a sua esposa. Sempre tem alguém que tem, orientando ali, impondo de uma certa forma como você tem que gastar o teu dinheiro. Então, são dessas coisas no tempo de hoje que nós vivemos. As pessoas vivem à sombra do medo, sabe? À sombra do medo. Então ele diz... Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, falando lá os Gálatas, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, isso tem nada a ver com Deus, você tem que escolher. Você vai circuncidar? Aí ele fala no versículo 3, olha só, de novo testifico, a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Você sabe quantos são os preceitos da lei de Moisés? 613 preceitos da lei. Se você cumprir 612, o que já é impossível, você cumprir 612 e você tropeçar em um, que seria o 613, você tropeçou em todos. Você anula tudo. Então é impossível que o homem consiga cumprir 613 preceitos da lei. O único que conseguiu foi Cristo. O único homem na face da terra que conseguiu cumprir os 613 preceitos da lei foi Cristo, até porque ele não podia ter pecado no dia do seu sacrifício. Ele tinha que estar intacto, não podia ter pecado. Se você tropeça em um preceito da lei, você pecou. Então o único que conseguiu foi Cristo. Ele fez isso. Por isso que nós somos justificados por Ele, pelo que Ele fez. Ele foi o único que conseguiu. Ele nos justifica. E não os rituais. Compreende?
Antigamente, os rituais que nos justificavam. Fiz o sacrifício do animal, fiz isso, não fiz a barba. Imagina, eu estava lascado se fosse hoje. Hein? O homem, na lei judaica, o homem tem que ter barba. Imagina, a mulher no seu período menstrual, ela não pode ficar dentro da casa. O judeu tinha uma casa separada para a mulher que estava na sua época de menstruação. Ela não pode sentar na cadeira, que a cadeira fica imunda. Ela não pode pegar um utensílio, que esse utensílio fica imundo quando ela está no período menstrual. Agora você imagina. E tantas outras coisas que esse não é o tema. Só para você entender. Então, nós somos justificados não são pelos rituais que praticamos mais, mas por Cristo. Então ele está falando dessa liberdade. Expliquei a liberdade e expliquei para você a escravidão. Você não deve ser escravo mais dessas coisas. Compreende? Ele está dizendo que se você, o homem, aqui nesse caso, for circuncidar, então ele é obrigado a seguir toda a lei. Ele é obrigado pela própria lei. Tá? E ele fala, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Você quer se justificar aí nas tradições, normas e regras da sua denominação, da sua igreja, do lugar que você frequenta lá? Ah, não, porque eu não posso faltar domingo. Ah, não, porque eu faço parte do grupo tal. Do grupo A, do grupo B, do grupo C. Ai, não botei o uniforme. Ai, não fiz isso. Ai, não fiz parte do jejum, não sei quantos lá, não sei o que, do Daniel. Ai, meu Deus, falhei. Aí você começa a viver numa paranoia. Ou fazer coisas escondidas. Eles não podem saber. Assistir determinado canal, assistir determinado pregador. Por exemplo, tem pessoas agora que estão assistindo esse vídeo aqui, que estão fazendo isso escondido dos seus líderes. Fala lá, pega o link do canal e manda para eles, para você ver o que eles vão falar. Especialmente aí o pessoal da denominação a qual nós fizemos parte. Sabe do que eu estou falando? Pega o link desse canal aqui e fala assim, olha o culto racional, olha lá, olha aqui, ó, para você ver o que você vai escutar. Você vai ser demonizado, vão destruir tua identidade. Você sabe disso. Não é uma loucura isso? Então, a pessoa tem a sensação, tem gente, por exemplo, que está se sentindo em pecado, tem uma coisinha acusando porque está assistindo esse vídeo. Porque está assistindo esse vídeo. O Espírito Santo impelindo a pessoa para abrir a visão, mas, até concordo com o que eu estou falando, porque sabe, né? Tal, mas tem uma coisa que prende a pessoa, que puxa a pessoa, mas eu posso estar desobedecendo. Mas você obedece a Deus ou aos homens? Ah, mas é um homem de Deus. Um homem de Deus não trabalha dessa forma. Bom, a gente já falou muito sobre isso. Quero que você compreenda o texto. E o contexto da Bíblia. O contexto aqui era a preocupação de Paulo com os Gálatas, porque os judeus estavam impondo que eles fizessem. Tudo bem, aceita Jesus, mas tem que circuncidar. Então ele está explicando que de Cristo vos desligar. Você quer circuncidar? Tá bom, mas você está se desligando de Jesus. Não tem nada a ver. Vós que procurais se justificar na lei. Da graça você já decaiu. Se você pegar o capítulo 2 do Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 21, Paulo fala assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nossa, que coisa pesada. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, as práticas e rituais lá, segue-se que Cristo morreu em vão. Então eu pergunto, você vai anular? Entende? Então está por você, você tem que escolher. Você tem que permitir que o Espírito Santo abra o teu entendimento. Você abre o coração e começa a pensar sobre isso. Amanhã nós vamos dar sequência aí no livro de Gálatas, que é muito interessante, tá? Eu convido você a participar. Compartilhe esse vídeo se te ajudou e convide mais pessoas para estar conosco aqui no canal do Culto Racional, tá bom? Um forte abraço e amanhã a gente volta.